Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa videoaula vamos resolver mais uma questão sobre eletrólise da unidade 12, capítulo 21. Então, material na mão e vamos lá. Essa questão que nós vamos resolver é a questão de número Q19 do material de vocês, uma questão do Enem. Vamos ver do que ela trata. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de muitas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2 durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente... Bom, a questão ela traz alguns dados como a constante de Faraday, em que 1 Faraday corresponde a 96.500 coulombs por mol de elétrons. E traz a massa molar em gramas por mol do cobre, de 63,5 gramas a cada mol de cobre, de átomos de cobre. Legal. O que a questão quer da gente, então, inicialmente? Ela traz primeiramente que a proposta aqui da questão é a recuperação de cobre puro, ou seja, purificação de cobre, certo? Por que meio? Eletrólise, utilizando, para tanto, uma solução de sulfato de cobre 2. O processo ele ocorre durante 3 horas de eletrólise, utilizando uma corrente de 10 amperes. Legal? E a questão ela pede a massa de cobre obtida nesse processo, ou seja, quanto de cobre puro foi obtido com esse processo de eletrólise. Certo, primeiramente temos que entender que a equação que governa esse processo está aqui, sendo que íons de cobre em solução aquosa são reduzidos pelo recebimento de elétrons a cobre metálico, certo? Os íons da solução são reduzidos a cobre metálico já puro, certo? Isso pressupõe uma proporção de 2 mol de elétrons para cada 1 mol de átomos de cobre puro. Legal? Sabemos que 2 mols de elétrons correspondem a uma carga total de 2 Faraday, certo? Para cada 1 mol de átomos de cobre. E nós temos que se a massa molar do cobre é de 63 gramas e meio por mol, tendo 1 mol de átomos de cobre, nós temos 63,5 gramas de cobre produzidos, cobre puro produzido, a cada quantidade de carga total de elétrons de 2 Faraday, certo? Esse é um ponto de partida. Mas agora vamos verificar. Nós temos que o processo aqui utilizado, ele tem uma duração de 3 horas, utilizando aqui uma corrente elétrica de 10 amperes. Tendo isso em mente, nós precisamos lembrar que a carga total de um processo ele é proporcional à corrente elétrica utilizada e ao tempo de duração, certo, do processo. Jogando os valores na fórmula, a corrente elétrica de 10 amperes e o tempo de 3 horas. No entanto, cabe uma observação de que se a corrente elétrica está em amperes, isso significa que o tempo em horas tem que ser convertido para segundos, que nesse caso passa a ser, então, 3 vezes 3.600 segundos. Esse é o total de tempo, né? E a corrente de 10 amperes. Fazendo esse produto, chegamos a uma quantidade total de carga em coulombs de 108.000 coulombs. Tá? Porque se a corrente elétrica está em amperes e o tempo em segundos, a carga total vai ser dada em coulombs. Legal? Bom, acontece que aqui o nosso ponto de partida tem a carga total dada em Faradays. E aí cabe lembrarmos que 1 Faraday, conforme a constante que nós observamos aqui nos dados da questão, 1 Faraday ele corresponde a uma carga de 96.500 coulombs, certo? Se nós temos aí essa carga de 108.000 coulombs,
qual é a carga em farads que corresponde a esses 108.000 coulombs. Está ali, outra regrinha de 3, que calculando, chegamos num valor de carga aproximadamente igual a 1.12 Faraday. E esse 1.12 Faraday nós vamos substituir, então, aqui no nosso valor de carga total, né? Tendo, então, essa linha como ponto de partida, 2 Faraday de carga de elétrons produzem 63 gramas e meio de átomos de cobre puro. Então, 1.12 Faraday vai produzir que massa de cobre puro? Está lá. Essa é a nossa regra de 3 final, que resolve a nossa questão. Realizando o cálculo da regra de 3, nós temos que a massa de cobre obtida é aproximadamente igual a 35,55 gramas de átomos de cobre puro. Legal? Observando então nas alternativas, nós temos como marcação alternativa D nessa questão do Enem. Legal, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Muito obrigado, pessoal. Abração a todos.